Bom dia. Bom, meu nome é Juliana Modesto. Eu vou falar um pouquinho sobre epilepsia e neurogênese. É, eu sou biomédica, tenho habilitação para atuar com biologia molecular e análises clínicas. Atualmente eu sou mestre em neurociências e comportamento e membro do grupo de pesquisa Epilepsia Norte. Bom, então vamos começar conceituando o que é a epilepsia, né? Essa doença ela se caracteriza por ser um distúrbio neurológico que promove um aumento anormal da predisposição a crises convulsivas. Ou seja, a pessoa que é portadora de epilepsia, por algum motivo, ela tem uma determinada patologia que faz com que o seu cérebro ele tenha predisposição para desenvolver crises convulsivas não provocadas. Então, essas crises, elas podem produzir nesse indivíduo consequências que são neurofisiológicas, cognitivas e também consequências sociais. As crises, as crises convulsivas, elas são classificadas como crises focais ou crises generalizadas. As crises focais, também chamadas de crises parciais, elas são crises que se iniciam em apenas um lobo do encéfalo. Elas geralmente estão, como o próprio nome já diz, focalizadas em uma circuitaria ou um local específico que se inicia em um dos lados do encéfalo, seja ele lado direito ou lado esquerdo. As crises ditas como generalizadas, elas são crises em que o início delas ele se estende por ambos os hemisférios. Por isso que elas são chamadas de generalizadas. As crises focais, elas podem ser subdivididas em crises conscientes, em que durante a crise o paciente tem consciência do que está acontecendo ao redor dele, ou as crises ditas como comprometimento da consciência, em que durante a crise o paciente não está consciente do que está acontecendo. Ok. O tratamento feito na epilepsia, ele é feito primariamente com a administração de medicamentos. No entanto, existe uma porcentagem de indivíduos que eles são o que nós chamamos de refratário ao tratamento medicamentoso. Ou seja, mesmo fazendo o uso das medicações que são disponíveis para o tratamento, eles não conseguem ter controle de suas crises. Por isso que são chamados de refratários. Então, dentro das epilepsias, nós temos o que nós chamamos de epilepsia do lobo temporal. Esse é um tipo de epilepsia que ele é comumente encontrado em adultos. É o tipo mais comum, na verdade, que são observadas em pessoas adultas. Esse tipo de epilepsia ela é focal. O seu início ele é específico de uma área de um lobo cerebral e geralmente o foco inicial desse tipo de epilepsia está localizado numa estrutura que nós chamamos de hipocampo. O hipocampo ele é esta estrutura que nós observamos aqui nessa imagem destacada. Nós temos 2 hipocampos, um em cada hemisfério, e geralmente o foco epilético ele se concentra em apenas um dos hipocampos, na grande maioria dos casos. Então, o que nós podemos falar também sobre a epilepsia do lobo temporal é que ela possui uma alta taxa de refratariedade medicamentosa. Muitos pacientes que possuem esse tipo de epilepsia não conseguem ter controle de suas crises mesmo com a administração de mais de uma medicação. Uma das alternativas para o tratamento desse tipo de epilepsia refratária, no caso, seria o tratamento cirúrgico, em que nós fazemos a remoção do foco epilético, ou seja, se o foco está no hipocampo, nós removemos um dos hipocampos do paciente, aquele em que está localizado o início do que geralmente se inicia as crises, né? Esse tipo de procedimento, essa remoção, ela geralmente não acarreta nenhum dano cognitivo no paciente. É caracterizado como uma cirurgia segura. Então, falando especificamente sobre o hipocampo, né?
ele é essa estrutura alongada que nós observamos, ele fica localizado no interior do encéfalo, abaixo do córtex, e ele tem essa estrutura alongada que a gente pode observar, e quando nós seccionamos, o que nós podemos observar é que ele possui esse arranjo celular específico aqui. Então, o hipocampo, por ele ter essa forma, né, ele é subdividido em áreas. Então, nós observamos aqui que nós temos a primeira área desse hipocampo que nós chamamos de área CA1, a segunda área é denominada de CA2, a terceira de CA3, nós temos um hilo, e essa área que nós podemos observar que ela tem esse aspecto mais em forma de dente, é chamada de giro denteado. Mas quais são as funções do hipocampo, né? O hipocampo ele é muito caracterizado por suas funções relacionadas ao aprendizado e à memória. A memória nada mais é do que a recuperação de informações passadas e isso interfere na nossa rotina diária. Então, as memórias elas são subdivididas em memórias de longo prazo, que podem durar minutos, horas, anos e até mesmo décadas, ou então a vida inteira do paciente, das pessoas de modo geral, né? E existem também as que nós chamamos de memórias de curto prazo. Geralmente são memórias que duram apenas segundos e que em seguida são eliminadas. O hipocampo, ele é responsável pela consolidação dessas memórias. Ou seja, quando nós temos qualquer estímulo sensorial, ele é enviado para o nosso hipocampo. O hipocampo, ele processa essas memórias e faz com que elas se consolidem no cérebro. Ou seja, ele é responsável em transformar as memórias, em consolidar essas memórias em memórias de longo prazo. Então, ele é importante para que a gente possua a retenção de novas memórias no nosso sistema, certo? O hipocampo ele também é caracterizado como uma das suas funções seria a localização espacial. Nós conseguimos fazer onde está a nossa localização de espaço com relação ao ambiente que a gente está, e isso é uma das características que também é muito abordada com relação ao hipocampo. É importante ressaltar também que o hipocampo é uma área neurogênica, ou seja, nessa estrutura nós observamos a geração de novos neurônios no sistema nervoso central. E isso também é uma característica muito importante desta estrutura. Sim. Mas o que é a neurogênese, de modo geral? A neurogênese ela é definida como uma sequência de eventos que tem como consequência a formação de novos neurônios no sistema nervoso. Antigamente, acreditava-se que não existia neurogênese no cérebro de mamíferos adultos. Isso era amplamente aceito pela comunidade científica, especificamente no século XX, e a verdade é que durante o século XX existia muita limitação técnica para os estudos. Então, eles acreditavam que a neurogênese ela só existia nos processos embrionários. Quando o embrião estava sendo formado, quando o sistema nervoso estava sendo formado, era o único estágio da vida em que se falava sobre neurogênese. Mas isso acontecia porque a tecnologia da época ela ainda não permitia que eles observassem esse tipo de ocorrência no encéfalo de adultos, seja mamíferos ou outros tipos de animais. A partir de meados do século XX, começaram a surgir estudos que indicavam que poderia existir neurogênese ocorrendo em encéfalos de adultos. E aqui isso começou a ser falado basicamente por vários cientistas da época, que eles começaram a investigar e começaram a ver indícios do que poderia indicar uma possível neurogênese ocorrendo no encéfalo. Então, aqui a gente tem o exemplo de um trabalho de Joseph Altman e de Gopal. Esse estudo, na verdade, ele indica que existiam células mitóticas no sistema nervoso de mamíferos adultos e eles tentaram indicar que essas células elas poderiam ser neurônios. No entanto, na época era muito criticado a questão de que você não poderia diferenciar se essas células que estavam sofrendo mitose eram neurônios ou eram glias. Então, por este motivo,
ainda se a grande crítica com relação a esse trabalho era se o que eles estavam observando era realmente formação de novos neurônios no sistema nervoso adulto, ou se o que você estava observando era, na verdade, a formação de novas células da glia. Posteriormente, Michael Kaplan, ele também fez estudos relacionados a isso. Ele identificou células mitóticas e ele tentou ele fez estudos com relação à estrutura dessas células que estavam sofrendo divisão. Então, isso também foi um indício de que a neurogênese poderia estar acontecendo. No entanto, a grande crítica foi que a técnica dele, na verdade, não identificava que aquelas células eram realmente neurônios. Então, mesmo que ele estivesse observando células mitóticas e observando a morfologia delas, ainda não conseguia provar que aquelas células realmente eram neurônios. Em seguida, nós observamos os trabalhos de Goldman e Nottebohm, que eles também falam sobre estudos que eles fizeram. No entanto, eles conseguiram comprovar que existia a formação de novos neurônios em encéfalos de canários, na verdade, de pássaros. No entanto, quando o trabalho deles saíram, muitos cientistas acreditavam que esse evento de neurogênese adulta seria algo que poderia ser visto apenas em cérebros de pássaros e que isso não deveria ser relevante para mamíferos. Portanto, isso também serviu, né, como crítica na época e também não teve relevância na comunidade científica para afirmar que a neurogênese adulta realmente existia em mamíferos. No entanto, nós temos o trabalho de Erickson e Gage. Esse grupo de estudos, eles fizeram o mapeamento dessas células, eles identificaram células mitóticas e eles conseguiram comprovar, através de análises por ultraestrutura desses neurônios e também por marcações, e eles conseguiram identificar que essas células que estavam sofrendo divisão celular no encéfalo de adultos eram realmente neurônios. Então, a partir do final do século XX, nós conseguimos, a comunidade acadêmica, de modo geral, ela aceitou que a neurogênese ocorria, sim, em estágios em estágios de maior desenvolvimento do encéfalo. Ou seja, nós, mesmo durante as fases de... Quer dizer, desculpem, não apenas durante as fases iniciais do desenvolvimento, mas durante a vida adulta de mamíferos, nós também tínhamos os padrões de neurogênese ocorrendo naturalmente no encéfalo humano. Okay? Isso foi possível porque houve o surgimento de novas técnicas que evidenciaram esse tipo de ocorrência. Então, foram desenvolvidas injeções de BRDU, por exemplo. O BRD1 ele é um composto que ele é incorporado nas células durante o processo de divisão celular, e também a obtenção de novos anticorpos. Os cientistas eles conseguiram marcar proteínas específicas presentes nessas células, e eles poderiam identificar, na verdade, que essas células eram neurônios maduros, ou quando essas células eram neuroblastos, ditos neurônios em desenvolvimento. Okay? Atualmente, o que nós sabemos é que existem zonas no cérebro humano que são chamadas de zonas neurogênicas. Então, o que nós temos na literatura que nos mostra é que existem duas zonas, basicamente, que são neurogênicas no encéfalo adulto de mamíferos. São a zona subventricular, que é esta área bem aqui, ela fica nessa região dos ventrículos laterais, e nós temos uma região neurogênica no hipocampo, na subárea do giro denteado. Essa é uma região que é muito estudada ultimamente, que já foi comprovado também que existe a formação de novos neurônios nessa área. Talvez existam mais áreas neurogênicas no encéfalo? Sim, talvez existam. Talvez com o passar
desenvolvimento de novas tecnologias, nós conseguimos identificar outras áreas que podem estar ocorrendo, né, essa formação de novos neurônios no encéfalo adulto. Mas, por enquanto, o que nós temos de certeza, né, atualmente, com as técnicas que são desenvolvidas, é que essas duas áreas elas realmente apresentam esse processo ocorrendo nos estágios adultos do encéfalo. Ok? Então, falando sobre o giro denteado, ele, como eu já demonstrei para vocês, ele é esta área bem aqui, presente no hipocampo dos mamíferos. E quando nós observamos essa distribuição celular, ela apresenta esse tipo de estrutura, de formação. Então, aqui nós temos os nossos neurônios, essas são células granulares, e eles são organizados dessa forma dentro dessa área. Nós temos uma camada denominada camada molecular, uma camada denominada camada granular e outra camada que é denominada camada polimórfica. Como eu já falei, a zona subgranular, que seria a área neurogênica, ela é situada justamente entre a camada granular e a camada polimórfica. E é a zona em que nós observamos a formação de novos neurônios nesta área. Ok? Aqui temos uma imagem do que aconteceria na zona subgranular. Então, este aqui seria o nosso giro denteado. Aqui nós temos a camada de células granulares. E nesta parte da zona subgranular, o que nós observamos é que existem células tronconeurais. Essas células elas passam por um processo de diferenciação e maturação neuronal e elas vão se desenvolvendo em novos neurônios que acabam sendo funcionais. Depois da maturação, eles se tornam neurônios adultos e eles são incorporados na circuitaria da área. São neurônios funcionais e que atuam normalmente depois da sua maturação. Essa figura, ela demonstra como esse tipo de maturação ele ocorre. Então, nós temos o que nós chamamos, né, de células tronconeurais, que são as células do tipo 1. Essas células, elas existem normalmente na zona subgranular. Quando o organismo ele envia um sinal para esse tipo de célula, ela começa o processo de diferenciação e maturação. Então, primeiramente, ela se torna o que nós chamamos de células tipo 2, que são progenitores intermediários. Elas começam a se diferenciar e, em seguida, elas começam realmente a ser maturadas como neurônios. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de neuroblastos. Esses neuroblastos, eles têm uma estrutura mais semelhante ao neurônio, ele está sendo maturado, está sendo formado, digamos assim, e está migrando para ser incorporado para a circuitaria da região. Em seguida, quando esses neurônios eles são maturados, eles se tornam neurônios funcionais, dentro da camada de células. Eles são incorporados na circuitaria, são funcionais, eles respondem aos estímulos normais da região, normais que o hipocampo necessita. Ok? Então, a neurogênese, ela é um evento que ocorre naturalmente no encéfalo, e, no entanto, existem alterações que podem ocorrer em cima desse processo. Existem neuropatologias que podem influenciar no aumento ou na diminuição desse evento. Então, nós podemos ter o aumento dessa neurogênese ou a diminuição dela. E isso é influenciado tanto por neuropatologias, quanto por até mesmo privação de sono, enfim. Uma das neuropatologias que influencia no aumento da neurogênese seria justamente a epilepsia do lobo temporal. Ok, então, falando especificamente sobre os modelos animais, né, existem certas limitações que nós podemos ter
quando nós estamos estudando o tecido biológico. Então, muitas vezes nós não temos acesso a material de pacientes e muitas vezes existem situações em que nós não podemos utilizar, né, modelos humanos, pacientes ou o tecido deles para desenvolver algum tipo de pesquisa ou então para evidenciar algum evento que esteja ocorrendo naturalmente no cérebro. Porque, enfim, né, nós não podemos simplesmente utilizar o paciente como uma cobaia para determinados estudos. E muitas vezes o tecido encefálico ele também não é tão facilmente adquirido para pesquisa. Mas, enfim, isso são vieses e existem infinitas abordagens que podem viabilizar ou não o uso de modelos humanos ou de modelos animais. A grande questão é que o sistema nervoso, especificamente de mamíferos, ele é semelhante. Então, nós temos uma formação de neurotransmissores e de modelos que podem ser utilizados. Então, os modelos animais, eles são uma alternativa viável para que a gente consiga fazer estudos em biologia e neurociência, ok? Então, um modelo muito utilizado seria os modelos de ratos Wistar, que é justamente o que nós também utilizamos bastante no nosso laboratório. Então, esses ratos, eles são mantidos, né, com todo cuidado, nós temos o cuidado com os animais, tanto na sua manutenção diária, quanto durante os procedimentos. E, obviamente, para que você utilize os animais, você precisa ter um parecer do comitê de ética para que esse tipo de estudo seja viabilizado. Ok, então, aqui nós temos um exemplo, na verdade, eu queria mostrar para vocês um vídeo, é um experimento comportamental que nós realizamos com os ratinhos, e ele demonstra como é viável você utilizar os animais para estudo. Nesse caso, nós fizemos um estudo comportamental, ele faz parte do projeto de pesquisa que eu desenvolvi durante durante o meu mestrado, e ele mostra o ratinho andando pelo labirinto, e o que vocês vão observar aqui é que durante os treinos, durante após a habituação que o rato teve nesse aparato, ele navega por esse labirinto em braços específicos. Então, ele vai entrar especificamente nesses 4 braços aqui, que vocês vão poder visualizar daqui a pouco. E o motivo dele entrar aqui é porque nós viabilizamos alimento sempre nesses mesmos braços durante um período de tempo de 7 dias, e esses animais, eles aprendem que o alimento é sempre colocado nesses mesmos braços. Então, vamos lá. Então, aqui a gente colocou o ratinho, a gente colocou ele aqui no centro, ele vai justamente, entra no primeiro braço, consome o alimento, entra no segundo braço, consome o alimento, entra no terceiro braço, consome o alimento, e no quarto braço. E é isso. Quando os animais eles têm essa habituação, eles realmente evitam os braços em que eles nunca tinham encontrado alimentos. Então, isso também exemplifica como você pode utilizar esses animais tanto para experimentos comportamentais, quanto para experimentos bioquímicos e histológicos que são muito bem relatados na literatura. Ok? Mas o que isso tem a ver, né, com a neurogênese? Bom, a epilepsia do lobo temporal, como eu falei para vocês, ela afeta justamente essa estrutura denominada hipocampo. E nós também, ao longo dessa aula, nós também observamos que a neurogênese é um processo que ocorre naturalmente no hipocampo. Então, na literatura, existe muita correlação entre epileptogênese, que seria o evento que dá início à epilepsia, a epileptogênese seria o início, na verdade, a transformação daquele cérebro em um cérebro epilético. Então, a epileptogênese, ela é relatada como algo que pode influenciar a neurogênese,
E existem artigos que demonstram que o aumento da neurogênese ele pode influenciar, talvez, nos mecanismos que são envolvidos com a geração da epilepsia, né? Mas também é importante ressaltar que existem muitos mecanismos celulares e biológicos que ainda não estão completamente esclarecidos. Tá? A epileptogênese ela é algo que acontece, mas ainda não se sabe exatamente o que leva um cérebro normal a se tornar um cérebro epilético. Então, muitos estudos estão sendo feitos, a gente ainda precisa de muita análise para realmente saber quais são os eventos que são responsáveis por isso. É claro que não é apenas um fator, existem N fatores que podem influenciar na epileptogênese, e a neurogênese, querendo ou não, ela está sendo relatada também como um dos fatores que pode influenciar e que está relacionado também a essa questão da epileptogênese de modo geral, né? Então, basicamente, é isso, gente. Esse é um assunto que ele é um assunto muito extenso, eu tentei ser o mais didática possível. Querendo ou não, existe muita coisa ainda para ser falada sobre neurogênese, epileptogênese, pesquisa, muita coisa ainda a ser desenvolvida, e eu espero que vocês estejam realmente gostado dessa aula, e gostaria de agradecer a atenção de todos, tá? Muito obrigada. Aqui eu tenho o meu Instagram e o Instagram da Epilepsia 360. Curtam lá pra gente, tá ok? Muito obrigada por tudo. Tchau.